Fechamento mensal da carteira do canal de outubro de 2025. Vamos falar sobre essa alta no Ibovespa, mas será que o bonde já passou? Não vale mais a pena nenhum aporte? Quero falar também do meu retorno aos aportes e no final quero mostrar também o meu radar de ações com 3 ótimas opções para que você estude em casa. Olá pessoal, meu nome é Rafael. Quem já conhece o canal, peço para curtir desde já, comentar aqui embaixo e para quem não conhece, considere se tornar inscrito do canal, porque por enquanto ainda não é taxado. Falando um pouco da rentabilidade da minha carteira, hoje encontra-se em 15,16%, enquanto o IPCA de 2025 é de 3,6%, o CDI bateu 10,42% e o IBOV impressionante 24,3% desde o início de 2025. E um ponto interessante que eu encontrei é que hoje a minha carteira consegue bater o IFIX, sendo que esse seria um dos anos recordes do IFIX. Então, apesar de não bater o Ibovespa no ano, pelo menos o IFIX a gente está conseguindo ganhar. Porém, essa rentabilidade, nesse curto espaço de tempo, não é algo que me incomoda, principalmente porque a gente está investindo para o longo prazo, então tem que ter algumas janelas maiores de tempo, porque em janelas pequenas assim, você pode acabar perdendo tanto para o Ibov quanto para o IFIX, CDI. Porém, no longo prazo, com certeza, escolhendo boas empresas, você terá uma boa rentabilidade. E muito dessa queda na minha rentabilidade veio de Marco Polo, que no mês de outubro caiu cerca de 10%, e hoje ela é a quarta maior empresa do canal, com cerca de 6.500 ações. E perceba um detalhe interessante. No mesmo mês, a Ferbasa subiu cerca de 19%, porém como a quantia de investimento minha na Ferbasa é muito baixo, isso não conseguiu compensar a queda de 10% de Marco Polo 3. Outro ponto é principalmente Banco do Brasil e BB Seguridade, que tem sofrido muito em 2025, o que acaba puxando a rentabilidade da minha carteira levemente para baixo. E para quem é acionista da Marco Polo, tem que ter em mente que é uma empresa muito sensível à taxa Selic, é uma empresa de produção industrial, então percebam que entre 2004 e 2008, que a Selic saiu de 20 e poucos por cento até meados de 14%, a Marco Polo subiu 500%. Depois, em meados de 2009, após a crise, enquanto a Selic baixava dos 12% até os 6%, a Marco Polo subiu cerca de 900%. Em 2016 até 2020, a Marco Polo subiu cerca de 300%. E um ponto interessante é que o mercado não tinha precificado bem a Marco Polo após a crise da pandemia. E mesmo quando a taxa Selic subiu para cerca de 15%, a Marco Polo se reestruturou e conseguiu também deter uma boa alta. E um ponto interessante que eu gosto sempre de chamar a atenção é que não necessariamente se uma empresa cai na cotação, isso é necessariamente ruim, porque percebam que a Marco Polo hoje encontra-se na cotação de 6,82, pagando um dividend yield na casa dos 7,4% projetivo. Porém, a Marco Polo chegou a ser cotada a cerca de 7,50 e nessa cotação o dividend yield era de 6,7%. Então você receberia cerca de 1% a menos de proventos. E o meu preço médio hoje da Marco Polo é de cerca de 5,33. Então a minha expectativa de proventos fica na casa dos 9,5%. Daí a gente já consegue entender o porquê que a gente não precisa de ficar tão vidrado assim, querendo que a nossa rentabilidade seja alta, que as ações subam 100%, porque à medida que as ações sobem de uma forma muito acelerada, você acaba pegando um dividend yield normalmente um pouco mais baixo. E a Marco Polo é uma empresa que eu gosto muito, porque quem conhece o canal sabe que eu fico sempre de olho no endividamento das empresas. E hoje a Marco Polo encontra-se com uma dívida líquida dividido pelo EBITDA de cerca de 0,05. Então isso é praticamente nulo. Outro ponto é que a Marco Polo tem um caixa muito robusto de cerca de 2 bilhões e hoje ela vale na bolsa cerca de 7,7 bilhões. Então, apenas em caixa, a Marco Polo já detém um valor de quase 25% do valor total da empresa. E historicamente, a Marco Polo foi sempre uma ótima pagadora de proventos.
e percebam que o payout sempre fica próximo da casa dos 50%. Então o dividend yield, quando a Marco Polo tinha um PL um pouco mais alto, acabava ficando um pouco mais baixo. Mas quando a empresa ficou largada em meados de 2022, a Marco Polo conseguiu pagar bons proventos, e esses proventos relacionam Marco Polo 4, porém a Marco Polo 3 paga cerca de 10% a mais de dividendos, principalmente porque a cotação é mais baixa. Então, se você tivesse comprado a Marco Polo 3, você teria recebido até mais proventos do que os descritos no gráfico abaixo. E mesmo com essa alta histórica do Ibovespa, eu acredito que ainda existem diversas boas ações, boas pagadoras, com preços muito atrativos, porque percebam o retorno do EWZ, que seria o ETF que replica o Ibovespa, porém em dólares. Então, hoje, nos preços atuais, nós estaríamos próximos dos preços do subprime, do impeachment da presidente e da crise da pandemia. Então, olhando por esse gráfico, ainda teria ótimos preços e boas promoções na bolsa. E esse foi o slide mais fácil de fazer, que foi o do giro da carteira, porque em outubro eu não fiz nenhuma compra de ação e também nenhuma venda, porque finalmente eu consegui finalizar a construção total dos estúdios, porque ficaram algumas rebarbas de pagamento do mês passado. Então, em novembro já devo retornar aos aportes. E para quem não conhece o canal, eu já tinha 4 estúdios construídos em 2019 e agora finalizei mais 2 novos estúdios. Caso você queira um vídeo específico falando apenas sobre a rentabilidade, as construções, as fotos, sobre os estúdios e as kitnets que eu tenho, comenta aqui embaixo que se tiver bons comentários, com certeza trarei um vídeo novo aqui no canal. E só para se ter ideia, a estimativa da minha parte da construção, visto que hoje eu tenho mais um sócio, foi de cerca de R$400 mil, e a renda média anual esperada seria em torno de R$33 mil, o que seria, entre aspas, um dividend yield médio de 8,45%, com uma renda mensal estimada de R$ 2.800. Agora, já falando um pouco sobre a distribuição dos meus ativos, ficaram praticamente empatados olhando de setembro para outubro de 2025, visto que eu não fiz nenhuma movimentação na minha carteira. E eu gosto sempre de deixar essa observação, que eu tenho as 4 kitnets que eu não adiciono nos ativos da carteira, porque elas são muito difíceis de ficar reprecificando, então isso acabaria maquiando a minha rentabilidade, então eu prefiro apenas deixar esse disclaimer para não adicionar na carteira. E sobre a minha evolução patrimonial, também ficou praticamente estagnada, visto que não houveram compras e nem vendas na carteira. Então, um patrimônio total de cerca de 485 mil. E hoje, 98% do meu patrimônio é de patrimônio ativo, ou seja, aquele que realmente saiu do meu bolso. E 8% é passivo, porém vocês vão perceber, à medida que vocês vão crescendo o patrimônio, a maior parte do seu patrimônio começa a virar patrimônio passivo, porque à medida que o seu valor aplicado começa a subir, você começa a receber proventos mais acelerados, então a sua renda passiva tende a ficar maior. Agora, citando um pouquinho de cada um dos pontos da minha carteira, criptomoedas sofreram muito no mês de outubro, então eu estou pensando em fazer novos aportes em Bitcoin, porque quem conhece o canal sabe que eu fiz diversas vendas no preço de R$620 mil e atualmente encontra-se nos R$580 mil. E a gente está chegando numa boa zona, medo e ganância, para poder fazer aportes. Porque percebam que em meados de junho e agosto de 2024, nós chegamos nessa zona de medo e após isso o preço do Bitcoin disparou. Em meados de abril aconteceu a mesma situação e após isso o preço do Bitcoin disparou. E atualmente a gente está chegando novamente nessa zona de medo. Então, teoricamente, olhando por esse indicador, poderia ser um bom momento de aporte. Em investimentos internacionais, eu invisto apenas no ETF VOO, que ele replica as ações do S&P 500. E para outubro,
Esse ETF subiu cerca de 2%, pouca coisa, porque conforme já falei diversas vezes, eu não tenho tanta capacidade de ficar olhando empresa por empresa, principalmente nos Estados Unidos, em que até mesmo Warren Buffett, nos últimos 20 anos, não conseguiu bater o S&P 500, então eu prefiro me expor diretamente a um ETF que replica essas empresas, e essa estratégia tem dado certo, visto que a variação na minha carteira foi de cerca de 51% de forma positiva. Porém, nem tudo são flores, porque atualmente a relação de preço sobre lucro do S&P 500 encontra-se em 28,67 e a média móvel dos últimos 5 anos foi de cerca de 22,2. Então, teoricamente, nós estaríamos chegando num pico onde a bolsa americana poderia cair para poder retornar à média. E uma notícia que eu vi hoje pela manhã é que o Warren Buffett encontra-se com o maior caixa da sua história. Então, aparentemente, um dos maiores investidores de todos os tempos está acreditando numa queda do S&P 500. Então, ele está fazendo caixa para poder comprar na baixa. Falando um pouco de renda fixa e tesouro direto, sem mudanças, detém apenas Tesouro Pré-Fixado e Tesouro IPCA mais 2029. E esse é outro ativo que aparentemente tem ficado em preços atrativos. Percebam nesse gráfico que mostra o Tesouro Direto IPCA mais 2035, que desde meados de fevereiro não tem sido mais ofertado, porém quando a gente olha pelo histórico, estaria na sua média mais alta dos últimos 15 anos. Então, olhando por esses indicadores, esse também ainda seria um bom ponto de compra para esse ativo. E falando sobre proventos, para outubro, cerca de R$ 288 de proventos, mas outubro normalmente é um mês um pouco mais negativo para proventos, apenas o Bradesco me pagou, e para novembro já detém um provento provisionado da Petrobras de cerca de R$ 500. E eu sempre adiciono aqui esses R$ 1.000, mas eu não coloco dentro da minha rentabilidade no Investidor 10, que seria o valor dos aluguéis que eu recebo pelos estúdios que eu alugo. E para finalizar, radar de ações, para começar a BB Seguridade, um dos aportes que tem se provado bastante resiliente nos últimos anos, e a BB Seguridade caiu cerca de 23% apenas olhando os últimos 5 meses, e há uma expectativa de proventos na ordem entre 10% e 11%. Então, olhando de forma consistente, a BB Seguridade deve ser uma das boas pagadoras de proventos para 2026. Porém, quem tem essa empresa na sua carteira, assim como eu, tem que esperar um pouco mais para receber proventos, visto que a BB Seguridade paga em meados de agosto e fevereiro, então ainda teria mais uns 4 a 5 meses até o próximo provento. Segundo a empresa do meu radar de ações, MAHLE Metal Leve, que eu postei um vídeo no canal ontem falando sobre essa empresa, dos diversos motivos pelo que eu acredito na empresa. E em outubro a MAHLE recuperou um pouco da queda, porém olhando desde as máximas caiu cerca de 8,8%. E hoje a MAHLE detém um payout de cerca de 65%, deve pagar um dividend yield na casa dos 9,5%. E se a MAHLE retornar com um payout de 90%, que foi o praticado nos últimos anos, poderia pagar um dividend yield de 13%. E para finalizar, essa é a empresa que encontra-se muito no meu radar, tenho pensado muito em adicionar ela na minha carteira de proventos, que é a Schultz, que olhando pela cotação padrão, que é a cotação que você vê em tela, caiu cerca de 40% olhando os últimos 2 anos, e nos últimos 12 meses uma variação de cerca de 17% de forma negativa. E olhando a minha planilha pessoal, eu acredito que a Schultz deva pagar cerca de 7,2% de proventos, mas quem tem a Schultz em carteira tem que ter na cabeça que a Schultz também é muito impactada pela taxa Selic. Então eu acredito que a Selic deva arrefecer para os próximos anos e isso poderia auxiliar a Schultz. Outro ponto é o endividamento. Hoje a Schultz é uma empresa caixa líquido, ou seja, ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida, porque hoje ela detém cerca de 910 milhões em caixa e a dívida total é de 811 milhões. E percebam que no terceiro TRI de 2024, o caixa da Schultz encontrava-se muito positivo, porém ela fez 3 ótimas aquisições que devem gerar boas receitas para a Schultz nos próximos anos.
Outro ponto é que aparentemente tem acontecido uma boa assimetria na Schultz, em que a cotação caiu cerca de 40%, porém o lucro da Schultz continua pareado, continua um ótimo lucro olhando os últimos 3 anos. Então o mercado poderia não estar precificando da forma correta. E à medida que a taxa Selic arrefecer, a Schultz poderia ser muito beneficiada. Mas me conta aqui, pessoal, me fala aqui nos comentários qual que é o seu radar de ações. Quais as ações que você tem comprado no mês de outubro? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.